Online no Instagram, já estou online no YouTube e já entrei no Facebook. Olá, meus amores, espero-vos bem, estou-vos a ver a chegar. Acho que isto hoje está mais ou menos tudo. Estou de frente, estou a procurar estar de frente para todos vós e ainda assim conseguir ver todos os vossos comentários, se os fizerem. Espero que estejam todos bem. Venho falar convosco porque vocês sabem que eu ontem deixei um direto sobre a homossexualidade, sobre os relacionamentos na nova era dor da humanidade e efetivamente já surgiram questões. E eu queria vir esclarecer algumas dessas questões, algumas até foram colocadas nos comentários. E, obviamente, quando se fala num assunto destes, para todos e para o todo, muitas vezes é fácil haver mal-entendidos ou eu própria não conseguir transmitir tudo o que eu gostaria de dizer. Ou a forma como me é dado ver a situação e a forma como me é dado ver estas energias é de acordo, obviamente, com a minha consciência agora. Não significa que daqui a algum tempo essa consciência não possa ser alterada, até porque nós estamos em constante evolução energética e muita coisa muda muito rapidamente. Digam-me só a todos se está tudo bem com o som, está bem? Porque eu acho que deve estar. Ontem adoraste o direto, gratidão, Maria Filipe. E então deixaram-me questões. E outra coisa que eu quero referir antes de começar a falar. Quando se fala da questão da homossexualidade, e eu partilhei ontem convosco que eu tenho pessoas amigas, aliás, eu sempre me lembro de ter tido amigos, homens, homossexuais, e muitas vezes lhes agradecia porque eles eram os meus melhores amigos, ou foram dos meus melhores amigos, porque efetivamente eram homens que conversavam comigo, que lidavam comigo de uma forma plena, inteira, com amor, mas sem qualquer interesse sexual por mim, o que obviamente me dava uma tranquilidade muito grande de poder falar com eles sobre muita coisa, de poder abordar muitos assuntos. E então eu tenho o máximo respeito, aliás, eu ontem também vos partilhei uma das experiências que eu tive com a energia homossexual. Tive outras situações na minha vida que senti não ter de partilhar num direto, que algumas pessoas que já estiveram em retiro comigo, situações que eu vivi há muitos anos atrás, sabem da existência dessas situações. Isto para vos dizer que muitas vezes estes assuntos andam de mãos dadas com uma energia de trauma e andam de mãos dadas também com um ego. E muitas vezes é muito simples, é muito fácil podermos ter respostas que o nosso ego vai procurar fazer um embate de frente com a situação, com o que está dito, porque há um trauma profundo lá dentro. E isto dizer que é o ego não significa que alguém falou mal ou que alguém teve uma reação negativa, não. Nem nunca poderia sentir, nem senti que houvesse qualquer reação negativa ao que eu partilhei ontem. Mas sinto hoje vir esclarecer algumas coisas. Como eu ontem vos disse, num relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, principalmente, acontece sempre isso, porque entre um homem e uma mulher há dois corpos físicos diferentes, certo? A mulher não é só pela energia dos polos, a mulher tem útero físico, o homem não tem útero. Logo, a mulher, por ter o útero físico, tem o seu polo positivo no cardíaco, tem o seu polo negativo na zona do chakra sagrado sexual. O homem é ao contrário, tem o polo positivo no sagrado sexual e tem o polo negativo no cardíaco. Quando há a junção de mulher e de homem, porque ainda estamos numa sociedade e numa era em que ainda existem, não sei se só o Divino sabe, se iremos caminhar outra vez para uma expressão da humanidade como hermafrodita,
estando completamente inteira na sua energia, que dispense a procriação como nós a conhecemos, não é? Sendo hermafroditas. Já vivemos desse modo. Aliás, há civilizações de energia heptadimensional no planeta, sobretudo nos intraterrenos e também em Shambhala, que a forma de conceber é muito diferente daquela que nós estamos habituados, porque efetivamente os dois seres que se amam encontram-se e quando fundem as suas energias, os seus campos áuricos e dão a intenção de serem pais, manifesta-se essa terceira energia que está alinhada, ok? Mas isso é algo que ainda não estamos neste plano, neste momento. E então eu quero agora, não vou avançar sem antes esclarecer. Vamos cá ver se eu consigo manter aqui um raciocínio o mais alinhado e coerente possível. E então eu ontem disse-vos que essa fusão dos corpos energéticos, do corpo mental, do corpo emocional, do corpo físico, do corpo espiritual, ocorre sempre que há um relacionamento íntimo, ok? Sempre. Quer seja um relacionamento íntimo de uma noite, quer seja um relacionamento íntimo com amor e durável. A questão é que quando é um relacionamento íntimo fortuito de uma só noite, aquilo que as pessoas vão receber no seu campo áurico é tremendo. E muitas vezes isso deixa perturbações profundas ao nível dos vários corpos. Ok, meus anjos? E eu ontem referi que quando há um relacionamento homossexual, seja entre mulher com mulher, seja o homem com homem, as polaridades não se encontram e a bateria não flui por inteiro, dando origem a Ouroboros. E o que é que isto significa? Uma vez que o polo positivo da mulher está no cardíaco e o polo negativo está no sagrado sexual, e no masculino é ao contrário, não é? O polo positivo está no sagrado sexual e o negativo está no cardíaco. Quando ambos se encontram, as pilhas fazem o circuito completo. Quando nós temos duas mulheres que estão juntas, esse circuito continua, apesar de cada uma delas poder estar plenamente integrada do seu masculino e do seu feminino, ok? Eu tenho um equilíbrio pleno de feminino e de masculino em mim e posso dizê-lo porque inclusivamente já houve terapeutas que ao fazerem-me terapia sacral e sentirem como é que estava o estado, inclusivamente das minhas fáscias e o meu movimento interno, chegaram a comentar que nunca tinham sentido um movimento interno tão equilibrado quanto o meu. Porque, efetivamente, já há muitos anos que eu procuro trazer esse equilíbrio dentro de mim mesma e, inclusivamente, já recebi iniciações. Uma das iniciações do Monaiki promove mesmo esse equilíbrio, ok? Promove mesmo esse equilíbrio interno. O que não significa que se eu decidir ter um relacionamento íntimo com uma mulher, ou uma mulher que esteja com o seu equilíbrio interno completo, que decida ter um relacionamento íntimo com outra mulher que esteja com um relacionamento íntimo dentro de si, um equilíbrio de feminino e de masculino perfeitamente alinhado, que esse recarregar da bateria vá ocorrer. Não vai porque é uma questão de biologia. É uma questão fisiológica e nós ainda temos um corpo fisiológico. Isto não significa, e é o mesmo para o homem, dois homens juntos é o mesmo resultado, não recarregam a bateria. Agora há aqui uma questão que poderá ser polémica para muitas pessoas. E eu, mais uma vez, vocês se lembrarem, eu comecei este direto a dizer-vos que eu tenho amigos que são homossexuais. Ao longo da minha vida sempre tive amigos homossexuais com os quais o meu relacionamento era excepcional e pessoas que eu conheci dedicadas inclusivamente à espiritualidade, ok?
com um autoentendimento de energia, com uma conexão absolutamente extraordinária. Isso não impede nada. Porquê? Porque também têm uma energia feminina interna neles aceite, reconhecida. Porque esse é o novo masculino. O novo masculino, quer seja homossexual ou não, é aquele masculino que honra o seu sagrado feminino em si, tal como honra o seu divino masculino. Ou seja, que tem um equilíbrio perfeito entre intuição e ação, entre criatividade e proteção, entre carinho, ternura e sustentação. Tantos adjetivos que nós podemos equilibrar, ok? Agora, e eu volto a repetir isto, e neste momento é esta a fisiologia que nós temos, mas isto não nos impede, de modo algum, de ascendermos energeticamente a nossa vibração. A única questão tem a ver quando há a fusão dos polos, quando há efetivamente a fusão das energias, restabelecendo o equilíbrio completo ao nível das polaridades, a consciência energética emitida, especialmente se for por um casal que está consciente dessa energia, ok? E que está a fazê-lo em profundo amor, tem um potencial maior de criação do que um relacionamento que acontece entre dois membros do mesmo sexo. E a verdade é que quando as pessoas escolhem nascer, e já escolhem nascer com essa tendência sexual, que, como eu vos disse ontem, é de uma coragem de alma absolutamente incrível, ok? Porque as pessoas que escolhem nascer homossexuais, seja no lesbianismo, seja na homossexualidade masculina, sabem que vão enfrentar o preconceito, sabem que vêm para romper com estruturas, sabem que vêm para ensinar o amor incondicional. E há maior propósito que esse? É um propósito tão elevado como as crianças que escolhem. Se é que há propósitos mais elevados que outros, porque eu não sinto que haja propósitos mais elevados. Cada um de nós tem o seu propósito e o seu propósito só por si é um propósito divino. Não vamos comparar propósitos, ok? Tal como as crianças que escolhem nascer com aquilo que nós costumamos chamar de deficiências, também vêm com um propósito divino elevado de ensinar o amor incondicional, de ensinar o amor abnegado, de romper completamente as estruturas. São registros diferentes, mas que se encontram. Mas, efetivamente, todos nós, hoje em dia, nascemos com um propósito divino maior de lembrarmos o amor e rompermos estruturas. Eu não sou homossexual e um dos meus propósitos de vida divino é ressignificar, é assistir a romper com estruturas, é assistir a dar uma nova significação às situações, à vida. Porque eu assumi, eu acolhi esse propósito. E a minha mestria da alma também me conduziu a vivê-lo agora neste plano e nesta vida. É uma escolha. Quer eu tenha uma escolha física associada a isso, quer eu não tenha uma escolha física associada a isso. Agora, o facto, porque questionaram-me e deixaram-me comentário acerca da situação, então duas mulheres juntas que se amam só porque não preenchem a pilha, já não estão a fortalecer o seu corpo energético? Mentira! Estão a fortalecer o seu corpo energético porque principalmente o que move a energia é a vibração do amor. E se vocês amarem profundamente a pessoa com quem estão, seja homem com homem, seja mulher com mulher, se amarem
verdadeiramente, no verdadeiro sentido da palavra, que é o outro poder ser a melhor versão de si mesmo a cada instante, enquanto vocês também são a melhor versão de vocês próprios a cada instante, o mais possível livres de preconceitos, de crenças, de tabus, de traumas, assistindo-se mutuamente no ressignificar de todas estas questões. Isso é o verdadeiro sentido do amor. E se estiverem nesse sentido do amor e se encontrarem sexualmente, obviamente vão vibrar esse sentido do amor. E tanto por vós próprios como para com todos e com o todo, vão emanar esse sentido do amor. É muito mais complicado, ok? Aqueles encontros casuais de homem e mulher que são encontros casuais, ocorrem uma noite. É que o potencial de caos que essas situações trazem para a humanidade é imensa. Porque é um desequilíbrio energético absoluto. E eu não estou aqui a julgar ninguém. Eu conheço muitas pessoas que saltam de relacionamento em relacionamento. E são minhas amigas. Porque não é uma questão de julgamento. Ok? Não há aqui um julgamento. Há uma percepção energética. E, muitas vezes, até há um propósito energético nisso. Porque há mulheres que acabam por estarem, não é que andem hoje com um, amanhã com o outro, não é essa a questão, mas que se apaixonam, que se entregam à pessoa, que se dedicam e depois acabam por ser deixadas e depois, passado algum tempo, porque não fecham o coração, volta-lhes a acontecer e acabam por ser, como eu já cheguei a chamar a algumas, polinizadoras, porque levam a energia do outro. Estão-se a permitir, na sua consciência energética também, ao receber esses masculinos, assistir a alquimizar a experiência que eles trazem do caminho nesta vida, da experiência física, porque é isso que o outro faz. O que o outro da mulher faz num relacionamento íntimo é trazer a paz ao caminho do homem. Trazer a paz e trazer a conexão. Para além do potencial do útero, porque o útero é de onde surgiu a vida. Ponto. Não é só o nosso útero físico, é o útero divino. A vida surgiu de um útero. O ponto da criação. Por isso é que eu também ontem vos disse que as mulheres, inclusivamente nas sociedades ancestrais, havia provas iniciáticas que elas nem sequer precisavam de passar por elas, por o simples facto de já viverem as maiores iniciações que existem. A menstruação mensal e a concepção de um filho. Essas são as maiores iniciações que existem a nível energético. A concepção de mundos. Obviamente, duas mulheres que se encontram, elas têm esse potencial de concepção de mundos. Elas têm esse potencial de procriação. E o nosso potencial de procriação, ou de criação, não existe só quando concebemos filhos. Por isso também há o ciclo da lua vermelha e o ciclo da lua branca, que eu também já vos expliquei em diretos anteriores. Ok? Nós acabamos de ter uma lua nova ontem. Estamos em plena lua nova. Uma mulher que tenha o período na lua nova vai estar com o período fértil na lua cheia. Esse é o ciclo da lua branca. Esse é o ciclo do engravidar. Uma mulher que tenha o período na lua cheia vai estar com o período fértil na lua nova. E esse é o ciclo da criação que não dá lugar à concepção. Ok? Os dois são igualmente importantes. Certo? Agora, por exemplo, até nunca tinha pensado nisto, mas, por exemplo, duas mulheres que se relacionam, que se amam profundamente e vivem juntas. Até é importante, se calhar, elas perceberem quando é que o período delas ocorre. Se o período delas está a ocorrer na lua nova ou se está a ocorrer na lua cheia.
Porque isso pode-lhes trazer uma chave para elas perceberem se estão a ser chamadas a criar e a dar vida a um filho, ou se o próprio corpo delas já está completamente alinhado com o seu relacionamento, com o seu propósito, para viverem uma vida em plenitude uma com a outra. E obviamente isto pode ir alterando. Tal como eu vos disse ontem, também já sei que as mulheres também podem fazer fecundação in vitro. E muitas, para partilharem o processo, uma doa ao óvulo e a outra doa ao corpo. Isso é uma escolha de cada um e não há aqui julgamento pela escolha de cada um. Porque a própria criança que escolheu nascer de um processo desses, escolheu aquelas mães. Escolheu essa realidade. Agora, eu não vos posso vir dizer que a fusão energética que ocorre quando se encontram efetivamente, porque a partir do momento que nós acolhemos ter dois corpos diferentes, existir um corpo feminino e existir um corpo masculino, essa fusão, obviamente, é diferente. É uma questão de biologia. É uma questão energética. É uma questão magnética e elétrica. E como eu vos estava a dizer, e aqui é que eu lamento os meus amigos homossexuais que podem não gostar, eles sabem que eu penso assim, que eu já partilhei com alguns. Não é só o que eu penso, é aquilo que me tem sido dado ver da energia. Só o Divino sabe se isto não vai mudar rapidamente. Até acredito que possa mudar muito rapidamente, porque toda a consciência energética da humanidade está a mudar muito rapidamente. A nossa vibração está a mudar. Eu já vos disse várias vezes que nós já não estamos a fazer um ajuste para pentadimensional. Nós estamos a fazer um ajuste para uma energia de 7ª dimensão. É esse o propósito. E para podermos manifestar em corpo físico uma energia de 7ª dimensão, já temos de estar a aceder a uma energia de 9ª dimensão. Eu ainda na aula 21 do curso do Ser com a Ancestralidade, que foi uma progressão ao longo de imensas semanas, porque houve algumas que eu não coloquei aula, foi além das 21 semanas, a última aula foi ir a um dos salões de aprendizagem do Sr. Kutumi, do Lord Kutumi, cuja vibração é encontrarmos o nosso eu e a nossa sabedoria de 9ª dimensão e trazê-la dessa vibração para nós. Relembrarmos essa essência em nós. Então é este o processo que nós estamos todos a trilhar, consciente ou não dele. Se eu não sei daqui a uns tempos como é que isto vai estar, mas como eu vos estava a dizer, ainda não terminei esse raciocínio, para dois homens que se encontram sexualmente e que se amam, eles têm todo o potencial do amor, que só o amor por si expande consciência, mas na ausência de um útero, o relacionamento íntimo deles tem uma carência energética, mas é uma carência que eles acolheram em alma viver. Quando acolheram passar a ter essa escolha e essa vibração e essa experiência. É claro que depois podem estar cada um juntos fisicamente, a ter um relacionamento sexual um com o outro e até podem procurar ligar-se ao útero da Grande Mãe Terra e ao útero do princípio Criador Mãe Pai Divinos. Procurarem à mesma ativar essa conexão e esse canal. Mas vai ser um canal que é ativado, eles estão juntos pela vibração do amor, mas o percorrer dos seus corpos de luz e o fortificar dos seus corpos de luz ocorre também individualmente, restabelecendo as baterias internas de cada um. Obviamente que para estarem juntos é porque a vibração de cada um está equilibrada. E então as duas vibrações podem se encontrar e eles não sentem o repelir, o afastar. Com duas mulheres que se amam e têm relacionamento íntimo uma com outra, a potencial do útero aí é muito maior porque elas já têm o útero com elas, mas efetivamente elas juntaram-se, uniram-se porque têm um potencial energético que está na mesma vibração. Ok?
Obviamente vão-se continuar a apoiar e a expandir, só há um potencial diferente. Quando é um masculino e quando é um feminino, esse potencial acaba... Eu não tenho como não dizer isto, e lamento se magoa quem tem essa escolha. Não é para vos magoar. Vocês sabem em alma porque é que escolheram ter esse propósito. E eu não vos julgo minimamente. É que não julgo minimamente. Quem poderia ser eu, com tudo o que eu já vivi, com tudo o que eu já presenciei? Aliás, nem eu, nem ninguém. Agora, se eu também escolhi passar por violações, se eu escolhi passar por maus tratos, se eu escolhi passar pela guerra, se eu escolhi passar pela carência física, passar por processos de fome, se eu escolhi passar por agressões de todo o tipo, se eu escolhi passar por abandonos, negligências, traições, mentiras, abusos energéticos, essa foi uma escolha minha. E eu honro as minhas escolhas e com elas eu aprendo. Não vou culpar o divino por não me ter trazido ainda... Não, trouxe-me tudo. É que efetivamente o divino só me tem trazido todas as experiências que eu pedi e que neste meu caminho de vida tem o potencial maior de expandir a minha consciência. E isto, meus amores, é igual para todos nós. Quer sejamos hetero, quer sejamos homo, quer sejamos bi. E ninguém tem nada a ver com isso. Foi o que eu já vos tinha dito ontem. Nós nem deveríamos ter necessidade de ter esta conversa. Porque, efetivamente, esta conversa só surge... Estou cheia de calor. Esta conversa só surge devido à imensa... Olha, agora eu tenho pouca bateria no telemóvel e não sabia. Esta conversa só surge porque ainda há... Fogo. Não tenho aqui a mala. Porque ainda há... Está-me a faltar o termo. Ainda há crítica, ainda há exclusão. Deixa-me cá tirar aqui. Ainda há crítica, ainda há exclusão, ainda há marginalização. E essas atitudes é que são absolutamente tridimensionais. Não é o relacionamento sexual ser hetero, homo ou bi. O que é absolutamente tridimensional é a crítica. O que é absolutamente tridimensional é o julgamento. O que é absolutamente tridimensional é as pessoas andarem-se a mentir a si próprias quando têm uma tendência sexual que não têm coragem de assumir, só porque vai ficar mal na sociedade e só porque vão ser marginalizados. Eu também fui marginalizada grande parte da minha vida por pensar diferente. E depois, olha, chegou o negócio, eu sempre tive isto, eu sempre falei. É claro que depois vivi as consequências disso. Até que chegou à altura que eu deixei de ver isso como uma consequência. E quando eu assumi o meu amor próprio nesse sentido, a minha voz passou a ser reconhecida. Agora também vos digo, é mais fácil ouvirem-me a mim, que estou no ecrã e não estou na vossa casa, nem como vizinha, não é? É alguém que aparece num ecrã. Alguém com quem vocês não têm um relacionamento. E vocês aceitam muita coisa, que eu não sou nada disso. Aceitam muita coisa das estrelas de cinema, dos atores, dos músicos. Mas se for o vizinho da casa ao lado, já julgam. Pois bem, é isso que eu vivo. É que eu, para muitos, sou a vizinha da casa ao lado. Eu, para muitos, fui a familiar que pensa diferente. Todos passamos por isto. Vamos, de uma vez por todas, retirar o rótulo da sexualidade. A sexualidade é um bem essencial. A sexualidade é tão essencial quanto respirar. Ok? Aliás, se calhar até é mais. Porque sem sexualidade não havia filhos, não havia vida, não havia respirar. É o mesmo. O que é que começou primeiro? Foi a galinha ou foi o ovo? Então, o que é que começou primeiro? Foi o sexo ou foi o respirar? Vamos pôr-nos a questão. Vamos desconstruir isto de uma vez.
Cristiano, o que as pessoas não entendem é que cada ser humano atua numa polaridade predominante, podendo ser homem yin ou mulher yin. Efetivamente, as polaridades do yin e do yang estão... E é que muitos... Porque é que há homens que se tornam homossexuais? Mas isto também já não é tão linear assim, Cristiano. Deixa-me continuar-te a ler. Assim como uma mulher yang ou um homem yang, por esse motivo existem casais de mulheres que são almas gêmeas, assim como homens que podem ter escolhido vivenciar um relacionamento homossexual. Almas gêmeas, como eu já partilhei, Cristiana, somos todos nós. Nós somos almas gêmeas uns dos outros. Nós viemos, uns mais que outros, obviamente, porque nascemos da mesma emanação do princípio Criador Mãe Pai Divinos. Eu já cheguei a partilhar convosco que na sua origem surgiram as 12 centelhas, 12 qualidades crísticas puras, 12 emanações, 12 pétalas, se assim quiserem dizer, do princípio Criador Mãe Pai Divinos. E de cada uma dessas 12 pétalas surgiram outras 12, que depois deram outras 12, e assim por diante. Ou seja, eu sou alma gêmea de todas as 12 vezes 12 vezes 12 de um dos determinados princípios do divino. E com essas centenas, para não dizer milhares de pessoas, eu estou absolutamente conectada porque vim da mesma emanação. Alguns de vós que me podem estar a ouvir fazem parte dessa mesma emanação de onde eu vim. Até pode estar outros que são de outra emanação e que até me ouvem, mas depois no seu dia-a-dia, todos aqueles que os envolvem estão mais conectados a um outro princípio da criação, para o expandir em maior consciência, porque efetivamente eu também tenho todas as 12 centelhas e cada um de nós tem todas as 12 centelhas. Por isso nós temos 12 chakras e temos 12 camadas no ADN. Porque o nosso corpo mostra-nos tudo acerca do divino. Nós é que não queremos ver. E não é linear dizer que um relacionamento homossexual é entre duas mulheres que uma tem mais energia yang que a outra. Isso não é linear. Então, como também não é linear que um homem tenha que ter uma energia mais yin para assumir a posição feminina do que o outro. Aliás, eu já tive homens que me disseram, não, nós mudamos de posições. Tanto penetra um como penetra o outro. Não interessa. Mudam de posições. E podem estar os dois perfeitamente equilibrados e ainda assim sentirem um apelo maior de se unirem. Porque há um propósito. Porque há um chamamento de alma. Porque nós não vivemos nada que não esteja no alinhamento connosco. Olha, agora também tenho o computador com bateria fraca. Fantástico. É só para não estar aqui muito tempo. Ou seja, vamos ver se percebemos que isto transcende muito os nossos traumas e os rótulos que nós queremos da humanidade. Isto não tem nada a ver com a humanidade. Quando eu refiro a questão da pilha, estou a referir a parte biológica e o potencial que isso tem. Sim, Yeshua passou por um processo incrível. Teve o auxílio de Maria Madalena. Se ele não tivesse tido o auxílio de Maria Madalena, não lhe teria sido tão simples em tão pouco tempo, porque ele tinha 33 anos quando passou pela crucificação. Não lhe tinha sido tão simples em tão pouco tempo ter estabelecido o seu corpo energético, mais a mais numa altura de há 2000 anos atrás, que a vibração que os envolvia era de uma densidade tremenda. Ele teve a presença de Maria Madalena para o assistir, sim. Eu não vou negar isso, eu não vou negar o potencial e o amor maior da minha irmã na sua vivência com Yeshua. Se tivesse sido um apóstolo a estar com ele, se teria tido o mesmo resultado? Duvido! Se não tinha sido um apóstolo, não tinha sido Maria Madalena. Eu não posso mudar esses factos, meus amores. Só posso é convidar-vos a aceitarem-se com o que vocês escolheram. Porque, efetivamente, o que vocês escolheram viver é o que vocês escolheram viver. E isso é indiscutível e ninguém tem nada que falar sobre e muito menos criticar. Ok?
E eu só vim falar convosco sobre isto mais uma vez, porque surgiram dúvidas que eu considero válidas e que merecem ter toda a atenção e todo o amor. Agora, outra situação que eu quero falar convosco antes de me ir embora e antes que isto se desligue tudo. É que ainda por cima, aqui onde estou, tinha que andar para aqui às voltas para conseguir ligar agora aos aparelhos todos e depois não conseguia estar a falar convosco com os cabos. E hoje, por acaso, apareceu-me essa publicação de manhã até num TikTok. E digo-vos, eu já falei sobre esse assunto há uns anos, tem a ver com a poligamia e o poliamor. É que agora está a surgir uma nova onda, uma nova moda da espiritualidade, não é? De homens que até têm projeção social, que defendem a poligamia ou o poliamor, as relações de poliamor. Ou seja, poderem se relacionar com várias pessoas, não estão agarrados a ninguém, porque a liberdade do amor é essa, é poderem estar agora com um e depois estarem com o outro e depois estarem com o outro. Pois bem, meus amores, o que eu sinto acerca desse assunto só vai viver essas situações, obviamente, quem tiver que viver essas situações. Mas o que eu sinto desse assunto é que estão a dar uma máscara de espiritualidade a comportamentos como, por exemplo, o swing. Não é? Vamos tornar o swing espiritual, vamos tornar os comportamentos de swing, de troca de casais e de envolvimento com vários parceiros sexuais e de liberdade sexual agora eu tenho uma fachada espiritual. Eu sou muito elevado, e há homens que afirmam isto taxativamente para cá para fora. Eu sou muito espiritual. E como eu sou muito espiritual e muito independente e muito elevado, eu não tenho que estar presa a mulher nenhuma. Então, se elas querem estar comigo, têm que aceitar que eu vou estar com várias mulheres. E eu já tive amigas que tiveram homens que começaram a envolver-se com elas e que depois rapidamente passaram para este registro. Não, porque eu sou muito elevado espiritualmente e como tal eu não fico só contigo. Eu estou contigo quando me apetecer e vou estar com a outra quando me apetecer e vou estar com a outra quando me apetecer. Meus amores, isso não deixa de ser um caminho de aprendizagem, óbvio, mas que também é óbvio que há aí uma questão muito mal ressignificada de trauma e de ego. Ok? De trauma e de ego. Certo? Porquê? Porque muitas vezes são homens que, por muito que digam que são mestres espirituais disto, daquilo ou daquilo outro, ou terapeutas disto, daquilo ou daquilo outro, eu já conheci uns quantos, que depois estabelecem haréns no espiritual também, não é? Que depois estabelecem haréns espirituais e muitas vezes nós andamos a ser violadas no etérico, o que é uma coisa terrível no etérico quando acontece. Entendem? Se é terrível fisicamente no etérico, é extremamente perigoso. Eu já assisti muitas pessoas a limparem o útero desses ataques no etérico. E é preciso termos atenção que isto acontece. São homens que simplesmente não se conseguem comprometer. Têm feridas profundas que não tiveram a coragem de ir olhar para elas a fundo. E então agora, porque têm até projeção social, dão-lhes um rótulo de espiritualidade e agora nem estão aí para perceber o sistema emocional, espiritual, energético e físico da mulher. Porque a mulher compromete-se com o coração. É por isso que o nosso polo positivo é aqui. Nós temos de ter uma ligação através do cardíaco, através do higher heart. E para essa ligação expandir, a única coisa que a mulher necessita é sentir-se respeitada e acolhida. Ok? Respeitada e acolhida. Nós não precisamos de mais nada. E é isso também que movimenta se vocês têm um bom relacionamento íntimo com as vossas companheiras ou não. E agora estou a falar para os homens. Se vocês têm uma prática diária de as respeitarem, de conversarem com elas sobre todos os assuntos, de não fazerem shutdown às emoções quando elas precisam de partilhar, se vocês as respeitarem e simplesmente às vezes se permitirem ouvir, vocês vão ter um relacionamento íntimo absolutamente deslumbrante. Porque uma mulher, quando se entrega, entrega-se completamente. E é o organismo da mulher que vos leva
a viverem os vários orgasmos, não é o organismo do homem que está preparado para isso. Porque basta as nossas contrações no ato sexual para retardar, acelerar, curar. Se vocês soubessem que a maior parte das disfunções sexuais masculinas se curam com o relacionamento sexual com uma mulher consciente do seu corpo, e que há técnicas muito simples que o casal pode fazer para efetivamente até curar entre ambos, sem auxílio de médicos, a ejaculação precoce e outras questões. Mas se calhar não sabem. Porquê? Porque ainda estamos todos muito formatados a um conceito de sexualidade. Entendem? Então quando virem esses pretensos gurus que agora falam no pluriamor e somos todos livres e vamos para comunidades e eu durmo esta noite com esta e durmo aquela noite com a outra, atenção, porque isso é o mesmo que estabelecer relacionamentos one night stand continuamente, sem qualquer consciência energética. São atitudes que vampirizam completamente a energia. E isso não tem nada de espiritualidade consciente, nem nada de avanço. Então tomem atenção, ok? E agora sim, fui muito mais incisiva. Fui, porque há muita gente que usa a espiritualidade para fazer validar os seus traumas, fazer validar o seu ego, fazer validar o seu abuso de poder. A vivência do poder no feminino é um poder que se doa, é um poder que nutre, que aconchega, é um poder que, olha, já se desligou o computador, que eleva, ok? Esse é o poder do feminino, não é um poder que rouba, não é um poder que depaupera, quando mal usado. E essa energia masculina é o que nós temos visto nestes últimos milhares de anos. 25 mil anos de experiência tridimensional. Guerras, umas atrás das outras, conflitos, torturas. Um planeta a gritar. E ao mesmo tempo a regenerar-se, porque o coração da Grande Mãe é incrível. E o poder de regeneração da Grande Mãe também. E como já se desligou o computador, está na hora de desligar também isto tudo. Só daqui a bocado fico sem o telemóvel e depois vocês deixam de me ouvir, só fica o Instagram a ouvir-me. Prestem atenção, mergulhem, ok? Acima de tudo, tenham a coragem de ir para dentro, de se ouvirem e de serem honestos convosco próprios. O que é que importa se vão preencher a pilha toda ou não vão preencher a pilha toda, se o vosso amor já enche todo um universo de luz? O que é que importa? Importa o amor que sentem e importa o que fizerem que façam com amor. Agora não deixem de olhar com consciência para as vossas feridas, para os vossos traumas, para as vossas crenças, para as vossas dores, porque esse é o nosso maior propósito, sermos capazes de olhar e tudo amar. E tudo amar. Está bem? E neste fim de semana virei falar convosco também para vos trazer o alinhamento energético para julho e para vos falar no alinhamento mais importante astrológico deste ano, que é o alinhamento que ocorre no dia do Portal 77. Esse sim é o alinhamento, ok? Mas no fim de semana depois eu virei falar convosco. Hoje também vou aproveitar, hoje vou ouvir música ao vivo. E pronto, e está tudo certo. Então vá, meus amores, um coração enorme em vós. Amo-vos, fiquem bem. Depois lá vou ter eu que carregar isto para o, para o YouTube, porque o direto ficou cortado. Um coração gigante. Amo-vos, somos. Fiquem bem. E mais dúvidas, por favor, ou questões, mandem-me mensagem. Eu terei todo o gosto em responder, como já vos tinha dito, a todas as vossas questões. Um coração enorme. Sim?